homem, irmãos? A primeira foi folha, né? Que o homem mesmo fez, né? Botou uma folhinha aqui, uma folhinha ali, né? Para ver se dava um jeito, tapava o negócio, né, amados? Então, essa foi a primeira. Passa aí, Ivan. Gênesis, capítulo 3, versos 6 e 7, diz assim: E viu a mulher que aquela árvore era boa para ser comida e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. E é muito manicaca, né, irmãos? Comeu também, né? E comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos ambos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram aventais. Né, irmãos? Então essa foi o primeiro relato de vestimenta na Bíblia. Está meio vindo, tá? O microfone está... Os irmãos esqueceram de botar para carregar. Então esse foi o primeiro relato que o homem fez para ele, para tentar tapar a sua nudez. Aí nós vamos para o primeiro registro de roupas feitas pelo nosso alfaiate, né? Deus, né? O nosso melhor alfaiate, Deus. Gênesis capítulo 3, verso 21, diz assim: depois que Deus conversou, depois que Deus repreendeu, depois que Deus colocou cada um no seu lugar, aí a Bíblia diz que fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Amém, irmãos? Fez túnica de pele e os vestiu. Como os irmãos imaginam que seriam essa túnica, irmãos? Eu já vi alguns relatos assim, né? Alguns vídeos que a mulher está usando um topzinho, né? Faz um top, né? E faz uma sainha, uma mini saia, e aí diz assim que Deus vestiu, né? Mas túnica no Velho Testamento, passa aí, Ivan, é isso aqui, ó. Pronto, isso aqui é a provável túnica de Adão. Pelo nosso entendimento do que era uma túnica no Velho Testamento. Então, provavelmente, Deus vestiu Adão dessa forma. Amém? Não era uma roupa assim, né, irmão? Muito confortável, porque era uma pele de animal, né? Então, mas nós entendemos já daí, irmãos, e já nos começa a apontar para o quê, irmãos? Esse texto aqui, quando Deus sacrifica um animal e veste o homem, já começa a nos falar a respeito de quem? De Jesus lá na cruz, como sacrifício para nos vestir da nossa nudez, do nosso pecado. Amém? Vamos, passa aí, presbítero Ivan. Essa aqui é a túnica, ficou, eu abri muita imagem, né? Mas essas túnicas aqui eram já as túnicas usadas pelos os nossos irmãos contemporâneos, né? A gente vê ali atrás uma túnica mais básica para trabalhador braçal, ali os sacerdotes usavam, e aqui era uma túnica para quem tinha mais condição financeira. Então essa aqui era a túnica. Irmãos, eu estou trazendo isso aqui, porque assim, quando nós vamos andando na Bíblia, e preste bem atenção, nós vamos percebendo que a Bíblia ela é mas os costumes são mutáveis. Amém? Você já prestou atenção quando você... E olhe que como muda rápido, irmãos. Você já prestou atenção... Estou dizendo para aqui para os mais velhos, né? Que já estão com 50. Você já olhou uma foto sua com 20 anos? Quem tem condição... Porque eu acho que eu não tenho foto com 20 anos, não. Porque nessa época não tinha nem máquina fotográfica. Ninguém tirava retrato. Né? Mas quando você olha assim as fotos um pouco já para trás, você diz, meu Deus, eu vestia isso. Né, irmãos? Então, você presta atenção como o costume, ele vai mudando tão rápido, né, amados? E aqui nós vamos andar um pouco com relação a essas mudanças que houve nos comportamentos, né, amados? Passa aí, Ivan, novamente. O outro registro importante, irmãos, aí já aqui nós vemos, a gente já pula alguns anos,
a gente já vê Deus falando com Moisés a respeito do tabernáculo. E assim como Deus instituiu e idealizou todo o tabernáculo, Deus idealizou também a forma que o sacerdote deveria se vestir. Todos os detalhes, toda a roupa por baixo, a roupa de cima. Então, tudo foi desenhado por Deus. Passa aí, Ivan. Êxodos 28, 1 e 3 diz assim: depois tu farás chegar a ti o teu irmão Arão e os seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para que administrem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eliezer e Etamar e os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que administre o ofício sacerdotal. Irmãos, nesse tempo, e é um tempo bem específico, Deus ele ministrava ao homem através de figuras, através de formas, através do corpo do homem. Os irmãos sabem que a aliança de Deus nessa época aqui, ela era feita através da circuncisão. Então, a aliança de Deus com o homem era a circuncisão. Então, Deus fazia questão de que as coisas fossem externas, exterior. Então, Deus disse: olha, quando o sacerdote for ministrar a mim, ele tem que estar de uma forma diferenciada. Passa aí, Ivan. E essa aqui, irmãos, era mais ou menos as vestes sacerdotais. Então, ela tinha a mitra, né, que usava na cabeça, e cada detalhe desse aqui tinha um simbolismo. Nós não vamos trazer hoje, senão vai ficar muito comprido. Mas cada um, então ele tinha a pedra de ônix aqui dos lados, ele tinha o éfodo que ficava aqui na frente, o peitoral, urim e turim. Os irmãos, essa pedra aqui é muito falada, né? Urim e turim. Os irmãos sabem o que era urim e turim? Urim e turim eram as duas pedras em que o homem falava com Deus e o homem ouvia Deus. Então, com Urim ele falava e com Turim representava Deus falando com o homem. Então, cada peça dessa aqui, irmãos, tinha um cinto, né, o cinturão, a túnica azul e a túnica branca. Então, os irmãos veem como é complexo, né, irmãos? Imagine eu vestindo o negócio aí, irmãos. Em que largura eu ia ficar? Já pensou, irmão? Cheio de... Meu Deus amado, nesse calor nordestino, misericórdia. Mas aqui nós estamos caminhando, irmãos. Caminhando para nós entendermos um pouco mais. Passa aí, Ivan. A orla, irmãos, ela tinha um simbolismo muito especial. E as irmãs estavam dizendo assim, a irmã Vilma estava dizendo: pastor, é tão bom usar a TV para a gente visualizar as coisas, porque, irmãos, Deus já trabalhava com isso, né? Deus já fazia seus trabalhos visuais já desde o princípio. Por isso que Deus desenhou a roupa sacerdotal e cada elemento tinha um simbolismo, trazia memória alguma coisa. Então, a túnica, a orla, ela não era diferente. O texto aqui é um pouco grande, passa aí, Ivan. Essa aqui é a orla da túnica, e que era a mesma orla que Jesus usava. Então, essa orla, irmãos, ela tinha, passa aí de novo, Ivan, essa aqui é mais antiga, essa é mais nova. Essa orla aí, ela tinha as pontas em azul, né, que ela tinha um simbolismo muito especial, essa orla. Ela, passa aí, Ivan. E essa provavelmente, e os historiadores falam que essa orla era a mesma orla que Jesus usava. Então, o manto, Deus gostava de trazer à memória do povo, quando eles viam aquela orla, quando eles viam aqueles cordões pendurados na orla, eles lembravam dos 10 mandamentos. Deus disse assim: olha, quando o sacerdote passar, que o povo vir a ponta da orla, vai estar na ponta da orla
lá tinha um monte de coisinhas, né, irmãos? Tinha romãs, tinha algumas coisinhas, e esses cordões azuis, principalmente, eles serviam para lembrar os 10 mandamentos. Então, quando o povo via a orla, trazia à memória os mandamentos de Deus. Amém? Passa aí, Ivan. Passa aí novamente. Mateus 14, 34 e 36. Vamos ver o que é que diz. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos pudessem tocar na orla da sua roupa. E todos que tocavam ficavam o quê, irmãos? Então, o simbolismo da orla de Jesus, ele trazia à memória que Deus, ele era o Deus de milagre, era o Deus que fazia grandes feitos. Então, como o povo não conseguia falar com Jesus, ou receber um toque dele, o povo dizia, deixa-nos pelo menos tocar na orla. Porque se nós tocarmos na orla, ficaremos sãos. E a Bíblia diz que muitos tocaram e ficaram sãos. Esta era a vestimenta do Senhor. Ainda em Malaquias, passa aí, Ivan. Malaquias 4:2 diz assim: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como um bezerro da estrebaria. Então, era uma profecia, irmãos. O povo tinha memória que havia uma profecia. E asas, irmãos, quando nós vamos aqui ler, vale lembrar que asa para os judeus era a ponta do talit, que era a orla. Então a profecia dizia que a ponta da orla sararia muitos. Então quando o povo viu aquilo ali, se lembrou, veio a memória. As asas simbolizavam exatamente isso. A ponta da orla do mestre. Por isso que aquela mulher, ela, quando viu o Senhor passando, ela disse, ei, eu quero só tocar na orla. Porque se eu tocar na orla, eu ficarei sã. Ela viu lá, os mandamentos, veio à memória ali. Deus ali está presente. Amém, irmãos? Nós estamos falando ainda da roupa lá da igreja tradicional. Passa aí, Ivan, novamente. E o salmista inspirado, ele diz o que, irmão? Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiará. E a sua verdade será teu escudo e broquel. Aqui o salmista está falando de novo. Diz aí, debaixo das asas dele. Debaixo do manto dele. Debaixo da túnica dele. Nós estaremos seguros e guardados. Passa aí de novo, Ivan. E ainda, Mateus capítulo 23, 37 diz assim, Jesus olhando para Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são teus enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas. Mais uma referência novamente, o Senhor falando sobre a sua túnica, sobre a sua vestimenta. Então aqui nós já começamos a entender assim, irmãos, que a vestimenta não é tudo, mas já nos fala muito. Dá para entender assim, irmãos? A vestimenta já nos dá uma noção daquilo que você é. Tem alguma pergunta, irmãos, para fazer? Tem um bocado aí? Então guarde. Se for muita, guarde. Se for só uma, faça. Quando a gente termina a aula, aí a gente começa a outra. Muito bem, se alguém tiver alguma pergunta, vamos ter que usar o microfone, que tem muita gente aí. Está aqui o microfone, depois vem um auxiliar aqui nos ajudar. Amém, irmãos? Então, aí nós vamos agora para um texto. Passa aí. Um texto muito usado em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 25. Versículo 5, diz como, irmãos? Não haverá tragem de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isso,
abominação é ao Senhor teu Deus. Aí aqui a gente já começa, né, num estreito já, né, irmãos? Porque assim, primeiro deve-se definir o que é roupa de homem e o que é roupa de mulher. Nós estamos falando aqui do Velho Testamento, irmãos. E quando você for estudar lá no Velho Testamento, você vai perceber que algumas túnicas que mulheres usavam, homens usavam. Eram túnicas muito semelhantes. Haviam túnicas específicas para homem e túnicas específicas para mulher. São aquelas mais arrumadas, né, irmãos? Mas a túnica básica, tanto homem como mulher usava. Aí aqui nós já começamos numa dificuldade. Na realidade, irmãos, o meu entender, isso aqui eu não quero forçar, nem quero que você pense da forma que eu estou pensando, mas vamos aqui entender que o fundamental que Deus estava falando aqui, que inclusive esse é um texto que Deus está falando, e é muito interessante que Deus abre esse parênteses aqui. Nesse texto aqui, Deus está falando sobre, se você for ler lá no início, você vai ver que Deus está falando sobre quando você encontrar algo do seu irmão, como você deve cuidar, zelar, levar para casa e entregar para ele. Você vai vendo que Deus vai falando sobre isso. E de repente, no verso 5, Deus abre um parênteses e diz, agora vamos falar aqui, que homem não vista a roupa de mulher e mulher não vista a roupa de homem. Homem não se pareça com mulher e mulher não se pareça com homem. Amém, irmãos? Dentro disso aí, irmãos, eu acredito que muito mais profundo do que vestir é o seu comportamento. É o seu comportamental que se tem falado tanto, né, irmãos? Nesses últimos dias. Nós percebemos que, e aqui a gente tem que ser muito delicado com as palavras, né, irmãos, para a gente não confundir ninguém. Quando você vê uma mulher que muitas vezes quer ser homem, né, que está dentro daquela colocação que diz que nasceu mulher, mas se sente homem, né, e não vamos generalizar, mas a maioria, ela tenta se parecer com homem, não é assim? Corta seu cabelo bem curto, suas vestes, apesar de que você pode ver que tem muitas mulheres que cortam o cabelo curto, mas continuam se portando como mulher, né? Apesar de às vezes ser estranho, mas continua. Veste-se muitas vezes com roupas que se parecem com roupas de homem, mas continua mulher. Então assim, quando Deus fala isso, é uma postura muito mais profunda, irmãos. É aquilo que está dentro de você, é aquilo que habita dentro de você. Então é muito mais além do que uma mulher vestir uma calça. E se você for em algumas culturas, homens vestirem saias. Se você for lá na Escócia, não é isso? Microfone, chega aqui, quem é que vai ajudar? Chega aqui, irmão Mário. Não, mas é bom toda a igreja ouvir, senão eu vou ter que repetir. Vai lá, irmão Geninho. Pastor, é assim, hoje é até mais fácil a gente decifrar o que é roupa de mulher e de homem. Nos anos 90 se definia na igreja roupas de mulher e roupas de homem, mulheres usarem saia e homem calça. Mas hoje eu acho que é muito prático você chegar num canto, você sabe o que é roupa de mulher e o que é roupa de homem. Ou seja, a Bíblia fala que o homem não se vista como mulher. E tem um grupo hoje aí que se vestem como mulheres mesmo, homens casados que se vestem como mulheres. Então isso está pregado, o pecado está aí. A gente sabe o que é roupa de homem e o que é roupa de mulher. Então não é nem tanto calça e saia, que aí já fica muita religiosidade. Irmãos, vejam bem, quando nós falamos em homem e mulher, sem ser aqui machista, né, amados? E nem ter também feministas, né, extremas, mas a gente sabe que há uma diferença de homem e de mulher, né? A mulher ela é mais delicada. A mulher é mais charmosa, né? É diferente de homem. Então, o homem ele é mais aquele brutão, apesar de ter uns homens que são bem, né? Mas existe uma diferença. Por exemplo, você vai comprar uma camisa, você compra, aqui está excelente, a mulher não. A mulher quer um baby lookzinho, porque o corte é assim, porque... Então, assim, são mais detalhistas,
Nem assim, irmãos? Lá em casa a mulher disse, eu vou trocar de roupa. Eu digo, adiante. Adiante, né? 4 horas da tarde, 5 horas eu vou. Porque 5h15 eu já estou pronto. Mas a mulher não, a mulher é mais delicada. Então assim, nós devemos ter esse cuidado. Homem se porta como homem, irmãos. E mulher se porta como mulher. Não querendo ser aqui machista. Nem trazer nenhum sentimento nesse sentido. Mas é diferente, irmãos. Você vê, hoje tem uns irmãos que vestem umas calças, irmão, que é espremida assim, que chega a misericórdia, irmãos. Né? Aí, assim... Então, vamos caminhar para a gente não ficar preso só em uma coisa, mas nós precisamos entender isso, que esse texto aqui, irmãos, porque, como disse o Geninho, lá nos anos 90, nós tínhamos definido, né? A igreja tinha definido, a cultura religiosa tinha definido, mas anos 70, anos 60... Quando se surgiu a calça, quem é que vestia ela? Então, assim, quando você vai para esses termos, aí a gente fica meio confuso. Porque quem foi que definiu que calça era de homem e saia era de mulher? Quem foi que trouxe isso? Porque, assim, quando eu gosto que as coisas venham da Bíblia. Se você fizer essa pergunta para a Bíblia, você não vai ter essa resposta. Definitivamente não. Alguns pastores vão dizer assim, é porque é nosso costume. Amém, então pronto. Tá certo, eu entendo, e isso tem que ser respeitado. E eu digo aos irmãos, se você está numa igreja que ela determina que seja assim, se você fizer errado, você está pecando. Porque a igreja determina que seja assim. Não concorda, então, meu irmão, não tem outro não. A porta está aí, você vai procurar uma igreja que não que encaixe com o seu perfil, mas com aquilo que você entende que é realidade, que é Bíblia. Amém, irmãos? Passar. Aí nós vamos para as roupas do Novo Testamento, irmãos. Aí aqui, passa aí de novo, Ivan. E aqui tem um texto muito interessante, porque Paulo, ele está falando sobre a oração, sobre o coração do homem. E, posteriormente, em cima da bucha, ele fala sobre a roupa. Coloca aí, Ivan. Ele diz assim, 1 Timóteo 2, 8 e 10. Quero, pois, irmãos, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Que do mesmo modo, é que ele já muda, irmãos. Ele fala no verso 1 sobre oração, sobre não ter contenda. Aqui ele está falando sobre um coração puro. Ele está dizendo, eu quero que o homem ore com um coração sincero diante de mim. Aí ele diz, do mesmo modo. Aí aqui ele faz uma comparação. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de Deus com boas obras. Aí aqui o Senhor está dizendo, aí aqui nós vamos entendendo a questão do nosso comportamento. E aqui, irmãos, um detalhe bem interessante que eu botei aqui, uma observação. Vocês já viram que tem alguns parênteses na Bíblia? Algumas palavras entre parênteses. Quando você vê essa palavra entre parênteses, é porque lá no original, na escrita original, não tinha. Foi acrescido quando se foi fazer a coletânea bíblica, né? Quando foi fazer o canon. Mas isso não tira o foco, apenas dá uma, como aqui, a gente podia ler só assim, ó, mas com boas obras. Mas quem estava fazendo a tradução achou por bem colocar assim, ó, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, tá bom? É só um detalhe para os irmãos se inteirarem com isso. Quando você vê parênteses na Bíblia, é porque foram os escritores que estavam lá no canon, eles acresceram, mas não foi um acréscimo de dar um outro entendimento, foi só para nos apurar mais com relação a isso, tá bom, irmãos? Então, como é interessante, irmãos, aí aqui nós vamos para 1 Pedro, e aqui nós vamos, um negócio bem interessante, que esse texto aqui é muito usado na igreja, vejam bem, semelhantemente vós mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, escuta aí, viu, irmãs? Para que também, se algum não obedecer à palavra, pelo porte das
suas mulheres sejam ganhos sem palavras. Aí esse texto aqui é interessante. Considerando a vossa vida casta, em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Você está entendendo? Porque aí eu vejo muitas igrejas tradicionais, elas pegam isso aqui, ó, o frisado do cabelo e o uso de joias, para dizer que a mulher não pode brinco, para dizer que a mulher não pode se ficar mais bonita, então não pode usar um cordão. Mas nesse mesmo texto está escrito assim, ó, na compostura do vestido. O que é que o Senhor está dizendo? Que o seu enfeite não seja nem no ouro, nem nos seus enfeites de cabelo, nem no seu vestido bem comportado. Está entendendo? Que Deus estava dizendo que o que tem de melhor em você está dentro. Está no teu interior. Amém? Mas aí, muitas vezes eu pego esse texto e esqueço esse finalzinho aqui, ó. Porque se eu usar esse finalzinho aqui, fica ruim. Porque se eu estou dizendo que o texto diz para não usar joias, então o texto também está dizendo para não usar vestido comportado. Amém, irmãos? Está entendendo? Eu não posso forçar o texto, irmãos. O texto está aí, é claro. O que Paulo estava dizendo não era o não usar. O que Paulo estava dizendo era assim, olhe, preste atenção. Que isso aí não seja a tua beleza. Você pode usar? Pode. Mas a tua beleza consiste no teu interior. Naquilo que está dentro de você. Isso aí é que tem que fazer a diferença, irmãos. Está entendendo? Pastor, mas eu não gosto. Não use, irmão. Só não condene quem use. Você está entendendo? Pastor, não acho legal. Né? Agora vou dizer como pastor Genildo, não acho legal. Né? Então, meu irmão, fica à vontade. Pastor, eu não gosto de usar saia. Eu não gosto de usar calça. Não use, irmão. Use saia. E Deus, Ele está vendo, Ele está te amando por isso. Amém, irmãos? Só não podemos, irmãos, ter 2 pesos e 2 medidas. Passa aí, vamos.